necessário para a continuidade dessa obra. Outro assunto de grande importância que eu quero trazer para aqui, e me preocupa muito, foi a declaração ontem feita pelo governador do estado, na rádio, no programa do França Moura, referente à anistia do débito das casas da Coab, vereador Sami Malta, onde não é fácil o caminho para encontrar essa anistia. Fui hoje procurar informações na CARP do setor jurídico e é muito mais perigoso estar anunciando em carros de som, nas redes sociais, onde quer que seja essa questão da anistia, porque uma causa trabalhista corre ali dentro, Luciano Marinho, vereador Luciano Marinho. Mais de 427, aproximadamente 427 funcionários foram demitidos, deixando de receber FGTS, 13º salário, rescisões contratuais e uma série de coisas que esses trabalhistas mereciam receber. E por não ter recebido, automaticamente se abriu um processo contra a CARP, contra a companhia, que gera em torno de 300 milhões de reais, onde são dessas arrecadações do pagamento dos mutuários das casas que os bens da CARP estão penhorados, que deve se pagar aos trabalhadores. E aí eu quero saber, o governador vai anistiar o débito da casa, que é um sonho meu também. É uma conquista que eu acredito que tem que ser feita para os mutuários. Mas ele vai dar aos mutuários algo e os trabalhadores ficarão sem? Aí eu pergunto, ele vai arcar com a responsabilidade junto ao Tribunal do Trabalho no valor de 300 milhões de reais? Eu acredito que de imediato nem isso o Estado tem para poder arcar essa despesa. Porque ele vai ter que assumir o débito que a CARP hoje tem. A gente anistia aqui e paga ali. Aí eu pergunto, ele vai conseguir fazer esse trâmite todinho antes da eleição? Não. Não se engane, população do Benedito Bentes, do Beleão, Salvador Lira e outras regiões. Isso é apenas mera informação politiqueira. É uma questão de politicagem para poder juntar os votinhos, porque o ano que vem tem eleição. E essa é a minha preocupação. A dona Petrúcia perdeu a casa. Está aí, a gente procurando ver de que forma pode devolver a casa da dona Petrúcia, que de forma alguma foi lá pagar o débito, não assinou contrato algum, não fez nenhuma negociação nem na justiça, e a orientação que nós damos aos mutuários da CARP, você tem dois caminhos. Ou você vai na CARP e negocia o débito e assina da forma que nós entendemos que tem que ser feito, onde nós conseguimos 90%, parcela mínima de R$140, dividida até em 50 meses. Uma dessas sugestões. Ou a outra sugestão, procura um advogado, um defensor público, entra na justiça para que você não pague a casa. Não vá confiar em conversas de políticos que andam prometendo a anistia. E amanhã o governador não dá, perde a eleição, o outro assume. Será que vão assumir, Luciano Marinho, esse débito? Vai estar lá o vereador A, vereador B, o deputado A, deputado B, ou o próprio governador defendendo os interesses de quem está perdendo a sua casa? Vai estar lá o vereador A, o deputado ou o governador se responsabilizando pelos 300 milhões que devem ser pagos numa causa trabalhista junto ao Tribunal do Trabalho, à Justiça do Trabalho? Eu acredito que não. Depois que ganhou o voto, olha, pé na estrada, nem visita. Foi o que eu disse. O governador nem coragem de sair daqui do palácio para o Benedito Bentes, de carro ele tem. Ele prefere pegar um helicóptero e sair, para não conhecer as dificuldades. Chama o governador, manda ele fazer isso lá dentro do Benedito Bentes, declarar que vai pagar a causa trabalhista no valor de 300 milhões para assumir a anistia do débito das casas da Coab, da antiga Coab, que agora é a CARP. Eu acredito que não. Porque ele vai ter que, com esses 300 milhões, construir escolas, construir creches. E aí, como é que vai ser? Estou torcendo que dê tudo certo, que isso que o governador esteja falando seja verdade, não sou contra.
Mas eu sou contra a divulgação nas redes sociais ou em qualquer local de uma coisa que ainda não aconteceu e ainda está apenas com balela. Porque nem o presidente da CARP foi comunicado do fato. Nem o presidente da CARP, a quem eu tenho conversado constantemente, passou para mim a informação de anistia. Até porque, nobre vereador Antônio Holanda, se isso na verdade fosse acontecer, o mais interessado seria Fernando Holanda. Por ser também um cara político, um homem honesto, um cara a quem eu tenho um carinho imenso, que depois da entrada dele naquela companhia, foi que conseguimos negociar. Porque os antigos presidentes, nós tivemos que fazer protesto, fechar rua, chamar a imprensa, divulgar, e ninguém entrava num caminho de negociação, enquanto Fernando Holanda teve essa plena convicção de que precisaria dar com dignidade os descontos devidos para que as pessoas pudessem pagar. E eu acredito que pelo acesso que Vossa Excelência tem, o filho do senhor que é deputado do estado de Alagoas e o próprio Fernando Holanda, se isso fosse possível, vocês já teriam feito, pelo entendimento que vocês têm de querer ajudar a sociedade. Aí vem um discurso pego na hora da rádio, no momento, sem procurar saber da assessoria, o governador dá uma declaração dessa. Pois, governador, fique certo de uma coisa, viu? Eu vou cobrar o senhor que seja feito. Porque se ficar apenas na conversa, nós vamos denunciar. E eu vou pegar essa gravação do senhor dizendo que vai dar anistia. Então, trate de fazê-la, tá? Dê a anistia que tem que ser dada, a população vai cobrar. E eu, como vereador de Maceió, também. E outra, faça antes da eleição, porque no período da eleição não vale não, isso é só conversa, tá certo? O povo já está cansado de ser enganado por políticos que prometem e não cumprem. Então, outra coisa que a gente vai cobrar é a camada profunda que Vossa Excelência e o senhor secretário de Infraestrutura têm dito que vai colocar na Avenida Cachoeira do Mirim. Eu quero saber que camada profunda é essa. Porque uma via está sendo dividida no meio, ciclovia não existe, os pedestres disputando com os carros, as faixas de pedestre já estão deixando de existir, porque a tinta que foi colocada foi de péssima qualidade. E aí eu pergunto, até quando nós vamos acreditar em políticos que só prometem? O povo do Benedito Bentes me elegeu, vereadora Fátima Santiago, sem eu fazer uma promessa. Se tem aqui vereadores que prometem, muito bem, mas eu ganhei sem prometer nada a ninguém, continuarei trabalhando 4 anos. Concedo mais 2 minutos, vereador Ciderlane. Continuarei 4 anos de minha vida sem fazer promessa e lutando pelo povo, que é o que eu desejo. Então, digo isso ao povo do Benedito Bentes, 2 caminhos. Ou vai lá na CARP e faz a negociação do jeito que você pode, ou entre na justiça. Não vai confiar em político não, tá certo? Esses políticos que prometem. Vou passar uma parte à vereadora Fátima Santiago. Vereador Ciderlane, eu sou daquelas também que creio que promessa não funciona. O que eu quero, de fato, é que essa população, esses mutuários que já sofreram tanto ao longo desses anos, tão enganados que já foram N vezes por tantos órgãos, tantos políticos e advogados, e que nunca deu em nada. Mais recentemente eu soube que a CARP diminuiu muito essa taxa que eles têm que pagar para regularizar, e, portanto, muitos venderam alguns pertences e estão regularizando. Isso, alguns moradores do Salvador Lira venderam coisas, carro e tal, e para regularizar a casa, aproveitando essa diminuição de preço de valores tão grande que a CARP deu. Então, não acredito assim que, de repente, no meio até por um governo que está arrecadando tanto, que está o alvo é a arrecadação, que de repente dá uma anistia tão grande assim, não é? Beneficiando tanta gente. Então é preciso ter cautela, realmente, como Vossa Excelência coloca, de repente estamos num momento né? Pré que a gente já entende, e que tudo é facilitado. E depois, no final, essa mesma população vai ser penalizada por uma menção tão enganosa como tantos que eles já vêm sofrendo. Outra coisa que é de se frisar, os governadores anteriores... Para concluir, vereador.
Os governadores que passaram prometeu e disse que era fundo perdido. Os moradores acreditaram. A prefeitura comunitária montou uma sede para arrecadação. Muita gente foi procurar. Foi prometido tanta coisa. As pessoas deixaram de pagar por acreditar em promessas políticas de governadores que passaram, que o pepino apareceu agora. As causas trabalhistas, que iniciou em 2014. Aí eu pergunto, o povo vai acreditar mais uma vez que é fundo perdido, que não pague? Pelo amor de Deus, vamos parar de prometer algo que a gente não pode cumprir e que não é fácil. Terá que tramitar e acontecer isso durante muito tempo. Então o governador faça um decreto, assine dizendo que vai anistiar, e quem for pagando agora e antes de perder a sua casa, porque as casas estão ajuizadas, quem pagou ele devolve o dinheiro no futuro. Aí eu quero ver se isso vai acontecer. Obrigado à casa.